Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor Deus por mais um momento, de estarmos aqui reunidos. O Senhor me deu mais uma oportunidade, esse último domingo do ano 2024, para estar com os irmãos aqui de Pentecoste, Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade. E depois agradeço o pastor pela confiança de me dar essa oportunidade de falar do amor de Cristo à igreja que aqui está presente. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Capítulo 15, Evangelho de João, que diz assim: igreja do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Louvado seja Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. A igreja pode sentar. Louvado seja Deus. Então, amada igreja, o Senhor Jesus, ele sentado e a seu redor uma multidão, e ele sempre fez isso, na sua caminhada por esse mundo. Ele sempre trazia as pessoas, para que elas pudessem ouvi-lo, para que elas pudessem entender o seu propósito aqui nesse mundo, Então o Filho de Deus, ele compara os seus escolhidos como os galhos de uma árvore, como os ramos de uma árvore que dá frutos. Então Jesus, ele gostava de falar por figuras de palavra, Então ele diz: eu sou a videira verdadeira, Então, quando ele compara nós como seus ramos, como seus galhos, ele está falando de uma conexão. Ele está falando de algo que é conectado. Então, se nós que já ouvimos a sua palavra, a sua verdade, já conhecemos a Jesus, mas nós nunca estamos totalmente, irmãos, conhecedor de Jesus, Porque sempre ele vai se revelando a nós a cada dia, irmãos, para que nós possamos nos edificar em Cristo. Então ele diz: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ou seja, Jesus, ele nos compara como se nós fôssemos seus galhos e ele é a árvore. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja, E nós somos o corpo da igreja. Então, se nós somos o corpo da igreja, se adoece um, então os outros sentem. Assim como membro do nosso corpo, se nós machucar uma unha, todo o corpo vai sentir.
Então assim, irmãos, é a igreja do Senhor. É composta de almas, de pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam no seu propósito, o porquê que Ele se deu e foi sacrificado em uma cruz. Então a gente vê no texto que Jesus, Ele compara-se uma grande árvore, né? Se compara a uma árvore e nós os seus ramos. Então Ele diz: estais em mim e eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, irmãos, se nós se afastar de Jesus, se nós buscar outro caminho para nós seguirmos, dissermos para nós mesmos: não, eu não vou mais para a igreja, não, eu não vou mais para culto nenhum mais. Então ele está rejeitando Jesus. Então ele está se desconectado da videira que é Jesus. Então quando nós conhecemos a palavra de Deus, como quando nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então se nós se afastar, irmãos, nós vamos secar como o galho da árvore que é desconectado de uma árvore, que ele não passa mais a receber da árvore a seiva. Então ele seca, irmãos. Se nós observarmos uma árvore, acontece muito, né? Os seus galhos sempre vai aparecer, um vai secar e outros vão continuar. Então louvado seja Deus que nos fez conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e o escolherá e é lançado no fogo e arde. Então, irmão, toda a humanidade um dia se arrependerão, né? Assim como a palavra diz que em nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão. Por quê? Porque há um dia, irmão, reservado para que toda a humanidade possa ver que verdadeiramente as palavras de Deus não foram enganos para a humanidade. Porque Deus, ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus determinou um dia, irmãos, desse mundo, seja nesse século ou no vindouro, que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus e reconhecerão que Jesus é o Senhor. Jesus é o príncipe da paz. Então o príncipe deste mundo, irmãos, é quem é enganador. O príncipe deste mundo, ele mostra às pessoas coisas que são bonitas aos olhos e atrai multidões, né, para o seu redor. Então o príncipe deste mundo, que a palavra de Deus diz que ele já está condenado, mas ele ainda não recebeu sua sentença. Então ele tenta de todas as formas, irmãos, separar o povo de Deus, separar os filhos de Deus, tirar da presença do Senhor aqueles a quem Deus já escolheu. Porque, irmãos, para nós não é fácil servir a Cristo. Para nós, irmãos, as pessoas podem acharem que é fácil, mas não é. Porque todos os dias, irmãos, todos os dias nós temos que buscar a Deus, se fortalecer no Senhor.
cada amanhecer que nós se levantamos, irmãos, é um dia de batalha. Não pensa você que vai ser só bênção na sua vida, que não é verdade. Todos os dias nós, quando menos esperamos, irmãos, vem algo para que nós se abata, né? Mas Deus, com a sua palavra, irmão, nos faz lembrar de que Ele é por nós, de que nós temos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Então, irmão, é por esse motivo que nós devemos sempre estarmos juntos nessa caminhada com Cristo. A sua igreja deve sempre estar reunida, juntos nessa caminhada, aprendendo uns com os outros, né? E como Jesus diz, amar uns aos outros. Então esse texto, irmãos, ele é muito rico para com a igreja. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, Ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Irmãos, quando Cristo vier nas nuvens, Ele vier nas nuvens, então a sua igreja será arrebatada. Mas aqueles irmãos que viraram as costas para o Evangelho, aqueles que negaram a Jesus diante dos homens, eles irão lamentar muito, irmãos, né? Irão lamentar. Por quê? Porque não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, porque não creram na salvação posta por Jesus Cristo à humanidade e por Deus. Então irão só se lamentar, irmãos, nesse dia. Mas a igreja do Senhor se alegrará, né? Subirá jubilando, né? Louvando a Deus pela graça recebida do Senhor. Então nós sabemos, irmãos, que não é fácil sermos cristãos, vivendo aqui nesse mundo, porque nós estamos rodeados, irmãos, de pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não querem dar ouvido à palavra de Deus, mas só querem saber de andar segundo o curso desse mundo, segundo a carne, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então Jesus, ele diz: se vós estiveres em mim, no versículo 7, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Então a Bíblia aberta é Deus falando conosco, né? Então a Bíblia fechada, irmãos, ela é só apenas um livro. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. Então Jesus, ele diz para nós, irmãos: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, irmãos, em quem nós devemos confiar, irmãos? No homem? No dinheiro? Nos bens materiais? Não, irmãos. Nós temos que confiar na palavra de Deus, né? Nós temos que confiar no Filho de Deus. Então, tudo que nós quisermos, se nós crermos na palavra de Deus, se nós confiamos em Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, então, irmãos, nós não devemos nos preocupar com nada, né? Jesus, ele chega a dizer que não devemos nos preocupar, andarmos ansiosos com o dia de amanhã, irmãos, porque o dia de amanhã não nos pertence, né? O dia de amanhã pertence ao Senhor, mas a nós, irmãos, só resta apenas confiar no Senhor
e sabermos que o Senhor fará com que o sol amanhã resplandecerá novamente e nós podermos levantar e continuar, irmão, porque essa é a nossa luta todos os dias aqui nesse mundo, né? Se nós temos algo no nosso coração que desejamos realizar, irmãos, o Senhor Ele vai entregar em nossas mãos. Basta nós confiarmos e esperar. Louvado seja. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é muito rico para com o ser humano. Por quê? Porque vai nos instruir, irmãos, como guiar nossos passos, né, nesse mundo. E vai nos instruir como guiar também os nossos filhos, né? Então, os filhos são espelho, os pais são espelhos dos filhos. Então, se nós, através da palavra de Deus, ensinar os primeiros passos dos nossos filhos, irmãos, ir para a casa de Deus, eles sempre vão se alegrar conosco para ir para a casa de Deus. Eles sempre vão se animar, se alegrar para ir para a casa de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, irmãos, ele nos ensina muito, né? Nos ensina a nos desviar dos maus caminhos, dos maus pensamentos, porque nada disso, irmão, edifica os lares, nada disso vai edificar as famílias, os caminhos tortuosos desse mundo. Mas se formos guiados pela palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que o mundo, irmãos, ele vai de mal a pior. Cada vez mais se multiplica a maldade no meio da humanidade. Então nós, vendo a palavra de Deus, irmão, nós sabemos que é uma insignificância tão grande, irmãos, o curso desse mundo, a qual ele caminha, irmãos, cada vez mais para a perdição. Então nós sabemos que não há outro caminho mais rico, irmãos, do que andarmos na presença de Deus. Por mais que muitas vezes nós venhamos, irmãos, desanimar, né? Dizer, não, eu não vou mais para o culto, porque nem menos a presença de Deus eu sinto lá no culto. Irmãos, não desanime, persevere, né? O Senhor Jesus, Ele manda nós perseverar e sabermos que Ele está ao nosso lado, né? Sabermos que Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Então, quando Ele diz que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo. Ele disse tudo, irmãos. Ele não fez acepção de coisa alguma. Ele disse tudo o que quiseres. Então, se nós temos um desejo do nosso coração e desejamos realizá-lo, o Senhor, Ele vai entregar em nossas mãos, irmãos. Então, esse ano de 2024, irmãos, eu sou grato ao Senhor, né? Porque Ele me deu condições de construir uma casa nova, né? Não acabei ainda, irmãos, mas Deus, Ele me abençoou. E eu, juntamente com meus filhos, nós construímos essa casa. E um dia que o Senhor me der condições, eu realizarei um culto de ação de graça e convidarei toda a igreja para estar junto comigo. Se alegra? Então, irmãos, era um desejo do meu coração, né? Então Deus, Ele realizou, irmãos. Ele me deu condições. Ele preparou tudo, irmãos, para que eu pudesse realizar. Então eu sou grato a Deus, né, por esse ano de 2024 que Ele tem nos abençoado, irmãos. E a sua igreja, irmãos, também aqui está presente, deve confiar no Senhor, nunca desistir,
de algo que tem no seu coração de realizar. Porque Deus é o dono de tudo, irmãos. Quando Deus quer, nada impedirá, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, o diabo quer colocar medo no nosso coração e dúvida. Porque, irmão, onde há dúvida, não há como operar milagre, irmãos, na nossa vida. Mas se a fé, se a confiança em Deus estiver em nosso coração, irmãos, tudo, o Senhor Jesus diz, tudo que quiseres, tudo que pedires, será feito, né? Então, Ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, né? Então, irmãos, a graça de Deus sobre nós, irmãos, é tremenda. Mas nós temos, irmãos, um livre-arbítrio, que é algo que Deus não interfere na nossa vida, não. Ele não interfere. Por mais que muitas vezes, irmãos, nós levamos pancada, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele castiga aquele a quem Ele ama. Para quê? Para que nós aprendamos, irmãos, que sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Então aqui o texto diz, irmãos, sem Ele nós não podemos nada. Então, sem a direção de Deus na vida de um cristão, nada vai para frente, irmãos. Sempre nós vamos quebrar a cara. Sempre nós vamos, irmãos, não realizar aquilo que nós desejamos, porque nós não estamos confiando naquele que tudo pode. Então, quando nós confiamos, irmãos, naquele que tudo pode, aí sim, o desejo do nosso coração será realizado, né? Como o próprio Senhor disse, né? Então, tudo o que quiserem vos será feito. Então, essa é a vontade de Deus na vida do cristão, irmãos, que nós permanecermos nele, para que nós vá e dermos muitos frutos. Então, qual o fruto, irmãos, que Jesus aqui ele fala? Esses frutos, irmãos, são a paz, o amor, a longanimidade, né? A bondade no nosso coração, né? A mansidão, né? Porque, irmão, é triste um ser humano que se diz cristão, irmão, e ser exaltado, né? Ser uma pessoa que não demonstra amor para com o próximo. Então, os frutos que nós podemos apresentar diante de Deus são esses, irmãos. Frutos de paz, de amor, de bondade, né? De estarmos sempre prontos a abraçar a causa uns dos outros e resolvê-las, sempre em comunhão uns com os outros. Então esses são os frutos. Então Jesus disse, assim como um galho de uma árvore está separado da árvore, não pode dar fruto, irmãos, assim somos nós separados de Cristo, assim somos nós distante dele, longe. Então, quando nós focamos, irmãos, só nas coisas terrenas e deixamos no esquecimento as celestiais, então nós não vamos poder fazer nada, realizar nada na nossa vida, porque o nosso foco são nas coisas passageiras. Estamos deixando de lado o nosso Jesus. Então ele diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então louvado seja Deus, igreja. Então é o motivo de nós sermos gratos ao Senhor por mais um culto, irmãos, e
e por mais um ano que está terminando, né? E nós estarmos na presença do Senhor. Por mais que muitos já se afastaram, irmãos, mas Deus, Ele está sempre de braços abertos. Está sempre de braços abertos. Assim como um filho pródigo. Ele um dia viu que o mundo não dava para ele. Um dia ele viu que o mundo não tinha nada a oferecer. Só queria receber dele e destruir tudo quanto ele tinha. Ele se lembrou da casa do Pai. Assim que Deus faça no coração daqueles irmãos que se afastaram da videira que é Jesus, né? Que Deus possa falar no coração de cada um deles e que nós possamos apresentá-los em oração ao Senhor. Todos os irmãos que se afastaram da videira que é Jesus. Então, esse é o papel da igreja, irmãos. Vivermos em comunhão uns com os outros e sempre estarmos na videira que é Jesus. Então, eu agradeço, irmãos, a minha oportunidade de estar mais uma vez junto com os irmãos aqui de Pentecostes, né? Espero que um dia nós possamos se reunir também lá em Cacimbas, junto com os irmãos aqui de Pentecostes. E serão todos bem-vindos àquela comunidade, viu? E que nós possamos fazer isso, irmãos. Nos alegrar na presença de Deus, confiar, né, que Ele é quem pode fazer tudo, irmãos, em nossas vidas. Se estivermos na videira, né? Então, se afastarmos, igreja, nós não vamos dar fruto. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, irmãos, que já está condenado, ele atrai as pessoas. Ele não quer que nós servimos a Cristo. Ele não quer que nós participamos do reino de Deus na eternidade. Por quê? Porque ele sabe que ele já está condenado. E todos aqueles que ele puder levar juntamente com ele, ele vai levar. Mas Deus, ele trouxe a sua palavra, irmãos, para que nós pudéssemos confiar. Nós não fomos jogados nesse mundo só por jogar, ser jogado, não. Deus, ele nos colocou aqui nesse mundo, irmãos, foi para nós passar por um teste, né? Então, um ser humano, para receber um diploma, ele tem que estudar muito. Ele tem que passar pelos testes desse mundo para ser classificado um doutor, né? Para ser classificado uma pessoa para exercer aquele cargo. Então, nós, para sermos recebidos na glória de Deus, irmãos, nós temos que passar por esse teste, perseverar até o fim, irmãos. A palavra diz: perseverais até o fim e serais salvos. Por quê? Porque há reservado um dia, irmãos, que Deus virá como juiz, né, a este mundo. E nós não venhamos pensar que essas são palavras jogadas ao ar, que não é, irmãos. Porque tudo que a Bíblia está dizendo, irmãos, está se cumprindo. Tudo. Então, que nós possamos confiar cada dia mais nesse Deus a qual nós servimos. E que nós nunca venhamos se afastar dessa videira que é Jesus Cristo. Amém? Então, louvado seja Deus. Eu passo o microfone ao pastor Flávio para trazer as bênçãos sacerdotais. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Irmãos, vamos cantar um louvor do cantor cristão. Logo em seguida estaremos ouvindo nosso secretário ali na escala do trabalho semanal. Depois estaremos orando, terminando o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando, quando o nosso irmão Cícero falou sobre
o inimigo, o opositor de Deus, o qual já está sentenciado para o juízo eterno. Para o pecador, irmão, existem oportunidades diversas para ele ouvir o Evangelho, para ele fazer uma decisão, abandonar o mundo com seus prazeres e seguir ao Senhor. Mas para o opositor de Deus e os anjos que na verdade ele conquistou, não há oportunidade. O apóstolo fala com respeito a esses, dizendo que nós vigiamos, não desprezamos a vontade do Senhor, visto que Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas designou ao juiz eterno. Meus irmãos, e ele sabe que para ele não tem escapatória, ele vai para lá mesmo. Quando Jesus estava na terra com os seus discípulos, Jesus se deparou com um endemoniado. Ele disse: Jesus, vieste nos atormentar antes de tempo? Aleluia. Ele conheceu Jesus e ele sabia que chegará o tempo, e passava por ali uma manada de porcos, e os demônios rogaram dizendo: mas se for nos expelir, permite que entramos nele. E Jesus disse: ide. Aleluia. Obrigada. Deus abençoe, Estezinha. Aleluia. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguir da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me
livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ouvir nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Aleluia. Hoje faltou bastante irmãos. Que Deus possa abençoá-lo, né? Visitar e abençoar, guardar de todo mal. Anja que lindo. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Escala da semana. Terça, culto de ação de graça na residência Pastor Flávio, dirigente irmão Valério e pregador irmã Loane. Quarta, feriado. Quinta, ciclo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros e Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador Pastor Flávio. Amém? Amém. Amados irmãos, estamos gratos a Deus pelo que Deus nos deste, né? Ouvimos louvores e a mensagem do Senhor pelo nosso irmão Cícero, obreiro da casa do Senhor, que está ali nas Cacimba. Aleluia. Nós iremos orar, terminando o culto, em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos deste, privilégio de estar na tua presença, privilégio de estarmos nos humilhando, Senhor, reconhecendo que somos pó e cinza, que somos carentes da tua bênção. Pai amado, abençoa cada irmão que aqui está, abençoando maravilhosamente, Senhor, guardando de todo o mal. Te oramos pelas criancinhas, meu Deus, que elas possam crescer temendo e tremendo o teu santo e maravilhoso nome. Te oro, Pai, por aqueles que não puderam vir nesta noite. Meu Deus, tu conheces todas as coisas. Te pedimos, visita nesta hora, desmancha os laços. Meu Deus, sara as enfermidades. Te oramos por aquele que nos pede oração. Pai amado, contempla esta vida agora. Tu és médico por excelência. É o Deus de longe, é o Deus de perto. Meu Deus, nós te suplicamos a bênção por fé. Acreditamos, Senhor, que tu és poderoso e que opera pelo teu imenso amor. Pai amado, abençoa a tua igreja nessa cidade. Senhor, visita o teu povo, aumentando o número do salvo, fazendo maravilha acontecer. Te oro pela igreja de Cacimba, a igreja de Carnaúba. Pai amado, abençoa ricamente. Nós te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.